As últimas do futebol. Você ouve agora. Jogo Rápido. Pardeira. Perdeu. Pardeira. Perdeu. Baião de 2, macarrão ensopado. O Palmeiras foi massacrado. São 7h09, começando o programa com essa trairagem de Wellington Pirulito e Marco Aurélio. O jogo rápido desta terça-feira, dia 5. Uma pausa nas informações e também na prestação de serviço para você que está acompanhando a Rádio NN, também os nossos canais no YouTube, o NN Play e o NN Play Esportes. Ontem, no clássico, no derby, o Corinthians venceu o Palmeiras por 2-0, inclusive com cabeça de porco dentro do gramado, e o Corinthians sendo muito mais eficiente que o Palmeiras. Já lá em Itu, o CRB conseguiu vencer o Ituano por 2-1, e inclusive vai dormir fora da zona de rebaixamento aleluia. Ontem a eficiência também do CRB apareceu. É claro que vai precisar melhorar alguns pontos, mas já eu falo sobre isso. Porque antes de falar de Série A, de Série B, tem Liga dos Campeões, inclusive hoje. Nós vamos agora destacar o Asa com o nosso repórter Eduardo Cardial. Beleza, bom dia pra você, um forte abraço a todos que estão acompanhando o Jogo Rápido. Tô na área, chegando com informações da agremiação esportiva da Piraquense, o Alvinegro Alagoano, gigante das Alagoas. O Asa que vai ter um ano de competições em 2025, seletiva da Copa do Nordeste, Campeonato Alagoano, Copa Alagoas, Copa do Brasil e fecha com o Campeonato Brasileiro da Série D a partir do segundo semestre praticamente. Para isto, o Asa precisa ter um elenco repleto de bons jogadores e um elenco competitivo. A direção do Asa continua contratando jogadores para formatar esse elenco alvinegro. Ontem, a direção do Asa confirmou os nomes de mais 3 jogadores: Guilherme Borges, o Léo Bahia. São 2 volantes, Guilherme Borges e Léo Bahia. Léo Bahia, inclusive, nós tínhamos anunciado o nome dele no programa Futebol Show há mais de 20 dias. E também fechou com o lateral esquerdo Matheus França. Exatamente isso, jogou no Primavera do Mato Grosso, enfim, no Jaguar de Santa Catarina. São 3 jogadores, repito, Guilherme Borges, Léo Bahia e Matheus França, que foram jogadores anunciados ontem pela direção do Asa, que já inicia os trabalhos de pré-temporada a partir do dia 18. Até o dia 11, o Asa deve receber os jogadores na cidade de Arapiraca para fazer exames laboratoriais, exames médicos, fazer os testes físicos, ergométricos, para o técnico Raniel Ribeiro, comandante da comissão técnica, iniciar os trabalhos de pré-temporada. Pré-temporada essa que, dentro do planejamento do Asa, ele faz um período em Arapiraca e depois segue o mesmo rito que vem fazendo na administração do presidente Rogério Siqueira, através de parcerias com a equipe do Retrô. O Asa viaja para Pernambuco, onde faz a pré-temporada pelo menos uma semana, lá no centro de treinamento do Retrô. Daí o Asa faz o amistoso contra o Retrô e depois faz um outro amistoso em Arapiraca contra a equipe do Confiança. Inicialmente 2 amistosos, mas o Asa ainda vai marcar mais 2, já que são 4 na totalidade, de acordo com o planejamento da comissão técnica alvinegra. Cardeal, está fechado esse ciclo de contratações com esses 3 jogadores que o Asa anunciou ontem? Ainda não, porque o presidente Rogério Siqueira nos adiantou em entrevista, inclusive no encontro que ele teve com a imprensa, que deve anunciar mais 4 nomes para fechar sim esse elenco, pelo menos de momento, que é um goleiro, um meia e 2 extremas, ou seja, mais 4 jogadores que o Asa pretende aí oficializar. Em relação ao goleiro, pode até ser Michael, goleiro que está defendendo as cores do Botafogo de Ribeirão Preto no Campeonato Brasileiro da Série B e que jogou com o técnico Raniel Ribeiro à época na equipe do Santa Cruz. É um dos nomes. Tem outros nomes também aí que estão surgindo, mas oficialmente a direção alvinegra não confirma de momento essa contratação ou essas contratações. São informações do Alvinegro Alagoano
do ano, aqui dentro do Jogo Rápido. Muito bem, são 7h13 após as informações do Asa do Gigante, que continua se reforçando para a temporada de 2025. Inclusive a pré-temporada do Asa começa de fato os trabalhos com todos os jogadores contratados no dia 18 deste mês, ou seja, já está se aproximando aí o início desta pré-temporada. E agora nós vamos direto a Maceió para falar com o Viderlan Araújo, ele que traz o seu comentário no programa desta terça-feira. Bom dia, Canhão. Alagoas voltou a vencer fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Com gol do Getúlio no finalzinho, o CRB finalmente consegue vencer depois de 2 rodadas que vinha perdendo na Série B do Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Mirassol, perdeu na última rodada para o Curitiba, mas ontem, com o resultado de 2-1 sobre a equipe do Ituano, o CRB pelo menos respirou, saiu da zona de rebaixamento, vai para uma partida contra o Goiás, beneficiado obviamente pelos resultados, a derrota da Ponte Preta, por exemplo, e mesmo com o resultado do jogo entre Brusque e Botafogo de Ribeirão Preto, que será realizada na sequência dessa rodada, o CRB não retornará para a zona de rebaixamento. Isso é muito importante para a sobrevivência do time na sequência da competição. Vencer o Goiás aproxima também o CRB desta permanência, porque o time sairia dos 39 para os 42 pontos. Acaba sendo também uma proximidade dessa permanência. É claro que matematicamente ficaria aquela probabilidade remota do CRB ser rebaixado, mas aí, entendendo que teria uma partida em casa contra o Operário e levando em conta que o jogo contra o Santos é lá na Vila Belmiro, onde a tendência é uma vitória da equipe paulista, o CRB ficaria encaminhado matematicamente, chegando a 45 pontos cravados no final da 38ª rodada. Se vencer o Goiás e se vencer o Operário. Ou seja, a margem que o CRB terá para o encerramento da competição é de poder perder para o Santos na Vila Belmiro nesta matemática. É óbvio que isso vai depender também do desempenho dos adversários. O CRB ontem conseguiu uma vitória importantíssima. Se falarmos em termos de importância, talvez a vitória mais importante que o CRB já teve nesta Série B em 2024. Por quê? Por conta realmente das dificuldades de jogar na casa do adversário, pelo andamento da competição e pelo fato do CRB agora ter conseguido sair da zona de rebaixamento e não correr risco de voltar para lá, pelo menos nessa rodada. Então acaba sendo muito importante esse resultado de 2-1, o que deixa o torcedor do CRB um pouco mais aliviado diante do quadro que a equipe se encontra, que ainda é preocupante, exige cuidados nesta Série B do Campeonato Brasileiro. À noite nós estaremos de volta em nossa participação no Futebol Show, ao lado de todos os companheiros aqui na programação da NN. Muito bem, são 7h16, trazendo agora as informações dentro do giro do placar esportivo para falar, claro, de tudo o que aconteceu, especialmente ontem na Série A e também na Série B. Deixa eu trazer aqui a 35ª rodada da Série B, que, como o Canhão disse agora há pouco, vai beneficiar o CRB, ou beneficiou, melhor dizendo, porque o CRB não entra mais, pelo menos nessa rodada, na zona de rebaixamento. Com a vitória por 2-1 do CRB diante do Ituano e a vitória do Paysandu contra a Ponte Preta de virá-la por 2-1, o CRB conseguiu subir para a 15ª colocação com 39 pontos. E aí vem o outro jogo que deve beneficiar o CRB de alguma maneira, mesmo o Botafogo de Ribeirão Preto vencendo, inclusive. O Brusque e o Botafogo, eles se enfrentam hoje, às 21 horas, no estádio Augusto Bauer, e claramente o principal ou o melhor resultado para esse jogo para o CRB seria o empate, mas mesmo assim o CRB não vai para a zona de rebaixamento após essa rodada. No sábado, às 17 horas no Rei Pelé, o CRB enfrenta o Goiás. E aí, claro, com toda essa pressão ainda, essa obrigação por vitória. Se o CRB, por exemplo, fazendo as contas que nós já fizemos várias vezes aqui, para passar para o torcedor, se o CRB vence o Goiás, e nos outros dois jogos ele precisa apenas de um empate para ficar no Brasileirão da Série B. Então esse jogo contra o Goiás é muito importante. Como o Canhão disse também, já trazendo e adiantando para o torcedor, o Anselmo Ramon não joga. E ontem, inclusive, quem fez o gol foi o seu substituto, o Getúlio. Getúlio que na temporada no CRB passou um período treinando afastado, não fazia parte dos planos mais da equipe do CRB, voltou a marcar, inclusive, depois de um ano, ele que marcou a última vez no futebol japonês. Então o Getúlio ontem é um herói improvável do CRB, ele fazendo esse gol importante para o CRB e para ele também, porque voltou
a marcar, né? Antes de falar da Série A, deixa eu trazer o que vai acontecer hoje à tarde, na quarta rodada da Liga dos Campeões, para quem gosta do futebol europeu, para quem curte o futebol europeu. Hoje, os principais jogos da rodada. Tem um clássico, inclusive, no Santiago Bernabéu, às 17 horas, tem Real Madrid e Milan. Às 17 horas, também no estádio José Alvalade, tem Sport Manchester City. No mesmo horário, lá no estádio Anfield, o Liverpool recebe o Bayer Leverkusen. Tem o Shakhtar enfrentando o Young Boys. Também, aliás, também às 17 não. Esse jogo é amanhã. Eu trazer o jogo de hoje aqui, ó. O Lille da França enfrenta a Juventus às 17 horas também. O Borussia Dortmund vai enfrentar o Stade Bar lá em Dortmund às 17 horas. Tem o Bolonha enfrentando o Mônaco também hoje às 17 horas. Lembrando que, como sempre, as rodadas de fase de grupos, e agora é a fase só, né? É basicamente pontos corridos da Liga dos Campeões, terça e quarta-feira. Então amanhã eu trago mais trago os outros jogos da competição. E ontem no Brasileirão da Série A, a 32ª rodada, que ficou toda fragmentada por conta da final da Copa do Brasil, que aconteceu no domingo. O Fluminense empatou na sexta-feira por 2-2 com o Santos. Aliás, com o Santos não, rapaz, com o Grêmio. O Santos está na segunda divisão. No sábado, Red Bull Bragantino 0, Cuiabá 0, Vitória 2, Atlético Paranaense 1, Fortaleza 3, Juventude 0. Esses jogos no sábado. Ontem apenas um jogo, que foi o jogo da Neoquímica Arena. O Corinthians venceu o Palmeiras por 2-0 com cabeça de porco jogado. Galinha caipira, farofa de ovo, galinha de Angola. O Palmeiras não ganha nem em casa, quanto mais fora. Agora eu queria saber, vai ter punição certamente, mas eu queria saber como é que o cara entrou com a cabeça de porco, meu irmão, no estádio. Como é que entrou com a cabeça de porco no estádio, bicho? Meu Deus do céu. Hoje, no Brasileirão da Série A, ainda, claro, às 21h30, tem Beira-Rio, no estádio Beira-Rio. O Internacional enfrentando o Criciúma. Bahia e São Paulo na Casa de Apostas Arena, Fonte Nova, às 21h30 também hoje. Hoje ainda tem o outro clássico, Botafogo e Vasco no Newton Santos, lá no Engenhão, às 21h30. Amanhã, os jogos dos dois times que estão na final da Copa do Brasil e que jogam fora de casa, inclusive. O Flamengo, que vai até o estádio Independência enfrentar o Cruzeiro, e o Atlético Mineiro, que vai até o estádio Antônio Ascioli enfrentar o Atlético Goianiense. Então essa é a rodada, 35ª rodada do Brasileirão. Aliás, 35ª não, 35ª é na Série B. A 32ª rodada do Brasileirão da Série A, restando aí pelo menos não, 5 jogos para ser finalizadas hoje e amanhã, e claro, com essas informações finalizamos o Jogo Rápido de hoje. Voltaremos a falar de futebol dentro do Futebol Show para destacar especialmente o futebol alagoano. O Pirulito tá feliz, parece que foi o Flamengo que venceu. Até mais tarde. Hoje, vale a pena lembrar que o Palmeiras hoje tomou uma cacetadazinha, né? Aquela maravilhosa cacetada, levou taca, cipó, porrete e cluvelana até tortar o couro, papá. Eita, que é nóis. E pra pista, papá. Toma surra.